Olá, aluno! Na aula de hoje, vamos conversar sobre a anatomia do sistema circulatório. Eu sou a professora Natália Nascimento e a nossa abordagem vai ser o estudo da anatomia do circulatório, mais especificamente com detalhes nesta primeira aula sobre a anatomia do coração. Então, com relação ao sistema circulatório, didaticamente ele é dividido em sistema cardiovascular, no qual a inclusão então do órgão coração, e o sistema de vasos sanguíneos, da qual vai incluir o sistema de vasos como artérias, veias, arteríolas, capilares. Então, toda a rede de vasos do sistema circulatório, no qual vai ocorrer o transporte dos elementos dos gases relacionados ao trato respiratório, no caso oxigênio e gás carbônico. Já o sistema circulatório, na porção do sistema linfático, ele faz referência aos órgãos e vasos linfáticos que vão ter um trabalho acessório, que é a rede linfática, para ocorrer então o transporte da linfa. É importante com relação à captura dos elementos que foram extravasados a partir do sistema circulatório central, sendo um importante sistema que vamos discorrer na segunda aula. Então, com relação ao sistema circulatório, ele vai ser dividido então em duas principais divisões, que seria o cardiovascular, da qual inclui então o coração e rede de vasos, e o sistema linfático. O cardiovascular, temos então figurando o coração, que vai funcionar como uma bomba propulsora para o sangue. Então, esse sangue ele é drenado, ele vem a partir da rede do corpo pelas veias, chega ao coração e de lá ele é bombeado aos pulmões. No pulmão vai ocorrer a troca gasosa ou hematose, na qual o sangue desoxigenado, pobre em oxigênio ou venoso, vai ser substituído, vai ser oxigenado nos pulmões, virando então o sangue arterial ou sangue oxigenado e rico então em oxigênio. Esse sangue volta ao coração, na qual ele vai ser então enviado a todo o corpo, tá? Então, com relação às funções do circulatório, nós temos então dois grandes grupos, que seriam uma porção de importante relacionado ao transporte, que seria justamente o transporte dos gases principais relacionados à respiração celular, que seriam então o oxigênio, que vai ser um importante gás que vai funcionar na cadeia respiratória para ocorrer a produção de ATP, então ele é fundamental na produção energética e oxigenação da célula. E essa célula ela vai produzir o que? Ela vai produzir gás carbônico. Esse gás carbônico ele deve ser liberado, ele deve ser extravasado, e isso vai ocorrer justamente com relação aos movimentos respiratórios. Inspiração, que é a entrada do oxigênio, e expiração, para a saída então do gás carbônico. O sangue também é importante como transporte de calor e produção de calor ao longo do corpo. Os nutrientes a partir do sistema digestório, que vão ser então todos vão ser digeridos, vão ser absorvidos pelo trato digestório, eles caem na corrente sanguínea, esses nutrientes vão chegar então essas moléculas vão chegar então às células para então nutrição. Essas células, por fim, vão produzir resíduos metabólicos que justamente também caem na corrente sanguínea para ser depois retirados. E os hormônios também, tá? Vão funcionar, então a rede interna hormonal que vai produzir hormônios relacionados então a vários tecidos e órgãos, eles caem na corrente sanguínea até esse hormônio chegar à sua célula-alvo, tá? E onde vai ocorrer a interação e a sua função. O outro lado, outro grupo, seria então com relação à proteção. Então, dentro do sistema circulatório, nós temos várias células do sistema imune, que vão estar lá percorrendo o sistema circulatório para ocorrer, então, a proteção contra corpos estranhos e micro-organismos, ok? Então, o coração, com relação ao coração, né? Então, o coração é um órgão muscular, a gente já trabalhou na aula anterior, ele tem a musculatura, uma musculatura estriada, esquelética, cardíaca, especial, localizado, então, no tórax, na porção torácica,
como vocês podem ver na ponta da seta. Na porção torácica, ele vai ocupar a porção torácica. Sobre o diafragma, o músculo diafragma vai passar aqui embaixo, abaixo. Então, é uma porção que vai dividir a porção, o tronco. O diafragma divide a porção superior em tórax e a porção inferior em abdômen, né? Então, o coração vai ocupar essa porção média do coração, do tórax, num local que vai ser chamado, então, de uma região que vai ser chamada, então, de mediastino, ok? Nessa imagem, vocês podem ver, se você pegar nesse momento a palma da sua mão e fechar, tá? Em média, em adultos, em humanos, em adultos, seria o tamanho do nosso coração, ok? Então, esse coração vai ser sua palma da mão fechada, voltado o punho para baixo. Então, ele vai ocupar, em média, né, a porção da linha média ao longo da porção superior do tórax, num local, uma região que chama então a região do mediastino, acima do músculo diafragma, ok? Lateralmente, então de base lateral, nós vamos ter pulmão direito e o pulmão esquerdo. À frente dele vai ser essa porção que a gente vai chamar de porção external, ok? Externo-costal, que justamente é a porção que ele é voltado ao osso externo que você já estudou. Ok? Então, o tamanho em média seria o tamanho, então, de um punho fechado, em torno de 255 gramas na mulher, 310 no homem. E esse coração, o músculo cardíaco, ele possui um envoltório, né? Uma estrutura, uma camada de proteção que a gente é chamada de pericárdio. Então, peri, nós já falamos, o prefixo peri tem a ver com entorno, né? Então, ele protege externamente o músculo cardíaco. Seria o pericárdio, vamos perceber que vamos ter o pericárdio visceral e o pericárdio fibroso, tá ok? O visceral, ele é interno, ele é voltado para as vísceras, ele é voltado para a porção muscular, e o pericárdio fibroso é externo. Então, nessa imagem, nós podemos ver essa estrutura. Então, o coração vai possuir essa estrutura que eu vou chamar de pericárdio. Seria uma estrutura em membranase, com a membrana protetora. Externamente, seria o pericárdio fibroso, mais resistente, rico em tecido fibroso. E o pericárdio interno é a porção serosa, que vai ser subdividida em parietal e visceral. Tá? Para evitar, no caso, com os movimentos de batimentos cardíacos, para evitar um atrito do músculo cardíaco na porção dos órgãos do seu entorno. Então, ele vai ser uma estrutura protetora, ok? Então, com relação à musculatura externa do coração, o coração, então, vai ser voltado, então, medianalmente, ocupando a região do mediastino, mais voltado com o seu ápice à esquerda, e ele vai ter uma região que a gente vai chamar de base, ok? A base, essa porção, a base, ela é superior, e o ápice, ele é inferior, voltado lateralmente, tá ok? Então, vou ter a região da base, que seria essa porção, e a região do ápice, ok? A posição, então, vai ocupar a região do mediastino, entre os pulmões direito e esquerdo, acima do músculo diafragma, ok? Nessa vista, que é essa vista anterior que vocês estão observando, vamos encontrar, então, de porção o átrio, uma porção que é de vista o átrio, e o ventrículo direito, tá? Ele é bem visualizado nessa vista, ok? Então, essa face ou vista, eu vou chamar ela de face externo-costal, ok? Que é voltada, então, por o osso externo. Vocês podem ver, ó, aqui o osso externo foi levantado para observar, então, o coração. Vamos ter, então, a face diafragmática, que é justamente voltada, ele repousa sobre o músculo diafragma, e vamos ter as faces pulmonares, voltada para o pulmão direito e voltada para o pulmão esquerdo, ok? Então, para além disso, nessa visão que nós temos do coração, então o coração, vou ter as vistas dele com o órgão fechado. Então, o que podemos observar, tá ok? Então, nessa porção mais superior seria a região do átrio direito, vamos falar mais à frente, que são cavidades internas e que tem vista superior. Seria a região do átrio direito.
a região do ventrículo direito, logo abaixo, aqui lateralmente o átrio esquerdo e uma porção aqui do ventrículo esquerdo também. Para além disso, da porção das câmaras internas, eu vou ter vasos que chegam e que saem do coração. Então, tudo que chega, tudo que vem ao coração são as veias, né? Então, eu tenho as principais veias da circulação do corpórea, né? Dos tecidos que vão chegar ao coração é a veia cava superior e a veia cava inferior. Elas vão chegar no átrio direito, da qual esse sangue desoxigenado vai passar para o ventrículo esquerdo e vai ser também a partir da sístole, né, do movimento cardíaco, da contração muscular, ele vai sair ao longo do tronco pulmonar. Esse sangue desoxigenado vai aonde? Vai aos pulmões. Vai ocorrer a oxigenação nos pulmões e o sangue que vem ao coração vai ser por meio, então, das veias pulmonares. Vão trazer agora sangue rico em oxigênio, que vai ter sua entrada no átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai partir pelo tronco da artéria aorta e esse sangue é oxigenado enviado a todo o corpo. Essa é uma vista, então, anterior. De vista posterior, nós podemos observar toda a rede de vasos que nós falamos, né? Então, ele está virado aqui nessa outra imagem. Então, aqui vou mostrando as veias bastante calibrosas, veia cava inferior e veia cava superior. Se são a exposição das veia cava superior e inferior, ó, que estão bem aqui em azul, só seguir a cor, tá? Ela vai chegar, então, no átrio direito, tá ok? Chegando, vindo do corpo. Depois vai passar para o ventrículo direito e vai sair por meio, esse sangue desoxigenado, ele sai por meio das veias e vai sair por meio da porção da artéria do tronco pulmonar, ó, artéria tronco pulmonar. Aqui na imagem ela não mostra nessa segunda imagem, tá? Então, na artéria tronco pulmonar vai ter a saída, então, aqui abaixo, desculpe, tá em roxinho. Vai sair aqui pelas artérias do tronco pulmonar. Então, vai ter a artéria pulmonar esquerda para o pulmão esquerdo e a artéria tronco pulmonar, artéria pulmonar direita para o pulmão direito. Lá vai ocorrer a oxigenação e esse sangue retorna ao coração por meio, então, das veias pulmonares, que são em número de 4. Vão cair, então, no átrio esquerdo, passam para o ventrículo esquerdo e são bombeadas por meio da artéria aorta para todo o tecido, tá ok? Então, isso nós já recapitulamos aqui, fizemos uma síntese de pequena e grande circulação. Então, esse coração, vamos falar da anatomia do coração agora. Ele vai ser formado, então, por 3 camadas, tá? 3 camadas de tecido, da porção muscular, de tecido e músculo, né? Que vão ser, então, essas 3 camadas. Então, uma mais externa eu vou chamar de epicárdio, ou, na realidade, ele é o pericárdio visceral, ele é o voltado mais externamente no órgão. Tem uma camada média, que ela é propriamente dita o músculo cardíaco, tá? O músculo estriado cardíaco. E eu vou ter a porção do endocárdio, que vai ser uma porção de miocárdio mais interna, que vai ter toda uma rede também de fibras elásticas e colágenos, que vão ser importantes para a movimentação das estruturas internas e a função do coração, tá? Então, nessa imagem, olha só, a gente pode ver a porção. Então, essa porção que eu estou mostrando aqui acima, ó, circundando, seria a região do átrio, o átrio direito, tá ok? Que ele a porção interna do átrio, elas são menores que as porções ventriculares, em volume de sangue também que vai receber. Então, essa porção do átrio. E essa seria a porção do ventrículo, tá? Ventrículo direito e átrio direito, ok? E aqui eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Então, essa porção média aqui, ó, bem robusta, bem hipertrofiada, justamente é a porção de músculo, do músculo cardíaco, do miocárdio propriamente dito, tá?
Então, essa porção média seria o miocárdio, o endocárdio é essa camada mais interna e o epicárdio é essa porção mais externa aqui da porção do órgão, tá? Já outras estruturas internas do coração podemos observar nessa imagem, que seria o que mostrado aqui, que seria a porção de divisão. Então, o coração é dividido em 4 câmaras internas, sem interconexão, né? Um coração normal. E aí, essa porção média que divide os 2 ventrículos, tá? A porção vai ser a porção do septo interventricular, tá? Então, entre os 2 ventrículos seria o septo interventricular que vai dividir os ventrículos em 2 porções, tá ok? Vamos discutir mais à frente sobre ele. Tá? Então, nessa imagem aqui mostrando a porção, então também detalhando a vocês a musculatura. Então, como a gente sabe que esse sangue pobre em oxigênio, ele vai chegar aqui no átrio direito, vai ter a abertura de uma estrutura que vamos falar o próximo slide. Então, ele vem do átrio direito, cai no ventrículo direito. Esse sangue daqui é enviado por meio da artéria pulmonar aos pulmões. Vai ser oxigenado nos pulmões e ele volta por meio aqui das veias pulmonares para o ventrículo direito. Ele cai no átrio esquerdo. Então, ele cai no ventrículo esquerdo, que é mais robusto. Por quê? Você se questiona, por que eu tenho o ventrículo esquerdo que possui uma musculatura mais hipertrofiada com relação ao ventrículo direito? Por quê? Tá? Então, está associada com a função. Então, a partir do ventrículo esquerdo, esse sangue oxigenado é bombeado para todo o corpo. Então, a pressão, a força deve ser maior para chegar a esse coração na região da cabeça e também na região dos membros. Então, por isso eu tenho uma maior hipertrofia dessa porção muscular do ventrículo esquerdo, ok? Então, o coração, como nós já detalhamos, vai possuir 4 câmaras, 2 átrios, o átrio direito e esquerdo e o ventrículo direito e esquerdo. Os átrios são câmaras de recepção, então justamente eles vão receber o sangue, tanto o sangue oxigenado, que vem dos pulmões, quanto o sangue desoxigenado, que vem dos tecidos. Vão chegar nos átrios, ok? Da qual vai sair dos átrios para os ventrículos, e os ventrículos vão ter a força justamente de contração, né? A sístole, que é a contração, para ejetar esse sangue para, no caso, se for do ventrículo esquerdo para todo o tecido ou do ventrículo direito para os pulmões, ok? Para além disso, muito importante também são as válvulas cardíacas, na qual vamos falar, tá? Então, aqui recapitulando, nós temos o átrio direito, ok? Que vai chegar, vem o sangue da veia cava superior e veia cava inferior. Esse sangue chega desoxigenado, vindo dos tecidos, vai chegar no átrio direito. Esse sangue cai no ventrículo direito e vai ser bombeado, ele é enviado por meio de uma contração muscular, né? Numa sístole, por meio do tronco pulmonar, da artéria pulmonar, ok? Então, na artéria pulmonar, ela vai ter uma bifurcação, vai ser enviada então ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo. Ocorrendo oxigenação nos pulmões desse sangue, ele volta ao coração, então ele vem ao coração por meio das veias pulmonares, direita e esquerda, e vão chegar no átrio esquerdo, ok? Eles chegam no átrio esquerdo, vão para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, esse sangue agora rico em oxigênio, oxigenado, ou sangue arterial, ele vai para as células do tecido. Então, ele vai a partir do ventrículo esquerdo por meio da artéria aorta. Okay? Então, o coração consiste então de 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, e entre eles deve haver conexão. Okay? Então, tem a conexão átrio-ventricular. Então, vai ocorrer então um sistema de abertura e fechamento de estruturas para conexão a isso, tá? Então, olha só. Podem perceber aqui as câmaras, átrio direito e átrio esquerdo, e aqui a porção do ventrículo
direito e ventrículo esquerdo. Entre os dois ventrículos, olha só, nós temos o septo interventricular, para não ocorrer troca de sangue, tá? Os mamíferos, no caso, nós somos o grupo que vai possuir o coração 4 câmaras, tá? Para ocorrer, então, não ocorrer a mistura de sangue. Isso não acontece nas outras espécies ao longo, entre peixes, aves, tá? Só vai acontecer nos mamíferos, então isso é uma modificação importantíssima que permite o aumento do tamanho das estruturas e uma melhor função respiratória, né? Porque eu tenho uma qualidade de sangue melhor, porque eu não tenho mistura de sangue dentro do coração, ok? Então, esse sangue vai chegar no átrio direito por meio, justamente, das porções que vamos ver aqui, tá? Que vão ser estruturas que vão permitir abertura e fechamento dessas câmaras para ocorrer, então, o transporte de sangue, tá? Então, entre átrio e ventrículo, como eles vão se comunicar? Por meio, justamente, das válvulas. Válvulas ou válvulas, né? Que seriam, no caso, válvulas que vão permitir a passagem de sangue dos átrios para os ventrículos. Então, as válvulas vão se abrir e se fechar de acordo com o movimento de pressão que tem a ver com o movimento de sangue no coração, tá? Então, olha só, do lado direito, vamos encontrar a válvula tricúspide, ok? Que é uma válvula que vai possuir, então, ela vai ocorrer, então, na região direita do coração. Então, é uma válvula que vai permitir a passagem do átrio direito para o ventrículo direito. Então, ela é uma válvula átrio-ventricular direita. E eu tenho aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entre eles, eu tenho a válvula bicúspide, tá? E vai ser a válvula que vai permitir o transporte, então, do sangue arterial, que chega aqui no átrio direito, para cair no ventrículo, chega no átrio esquerdo, para ser mandada para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, lembra que ela vai seguir, então, rumo à artéria aorta, para ser mandada a todo o corpo, ok? Então, as válvulas estão entre os átrios e ventrículos, ok? No lado direito, vou ter a válvula tricúspide e no lado esquerdo, vamos ter a válvula bicúspide ou mitral, ok? Então, aqui mostrando novamente, do lado direito nós temos a válvula tricúspide e do lado esquerdo nós temos a bicúspide ou mitral, tá? Essas válvulas, elas vão ter estruturas importantes que vão permitir a abertura e fechamento delas. Justamente são essas estruturas que estão mostradas aqui, chama os cordões tendíneos, ok? E essas estruturas musculares vamos chamar de músculos papilares, tá? Então, são estruturas anatômicas importantíssimas no movimento de abertura e fechamento da válvula, ok? Então, quando esse músculo aqui, ele contrai, ele puxa, contrai, o músculo contrai, então ele puxa os cordões tendíneos de forma que ele fecha a válvula. E quando ele relaxa, com o relaxamento, ele abre a válvula e permite que ocorra a saída do sangue que está no átrio em direção aos ventrículos, ok? Então, aqui na imagem, ó, mostrando, isso aqui seria a porção dos cordões tendíneos, ok? Que vão controlar a abertura e fechamento da válvula. E aqui a porção da musculatura, tá? Os músculos papilares, que vão ser importantes músculos associados na abertura e fechamento da válvula. Então, aqui do lado direito, a válvula tricúspide. E do lado esquerdo, a válvula bicúspide. Aqui novamente, ó, mostrando a estrutura, ok? Então, quando chega o sangue na porção atrial, a válvula está fechada. Ocorre o relaxamento, então a abertura da válvula e saída do sangue do átrio direito para o ventrículo esquerdo. Feito isso, esse sangue que está no ventrículo esquerdo deve ocorrer uma contração novamente, para expulsar esse sangue rumo à porção superior, que seria a artéria pulmonar, tá? Essa porção mais superior aqui. E aí, e chegada desse sangue aos pulmões, tá ok? Então, as válvulas vão ser localizadas. Opa, desculpe, tá? Então, ainda estamos discutindo aqui a questão das válvulas atrioventriculares.
Para além delas, vamos ter as válvulas semilunares, que são essas duas aqui que aparecem na imagem, e aqui na imagem principal elas estão abertas. Então, onde estão localizadas as semilunares? Então, é um outro conjunto de válvulas que ocorrem no coração, e elas estão no tronco da porção do tronco da artéria aorta, assim como no tronco da porção da artéria pulmonar, tá? Então, olha só, localizadas as semilunares, localizadas no tronco da artéria pulmonar e também na saída da artéria aorta. Aqui, no caso, elas não vão controlar o fluxo entre átrio e ventrículo. A importância delas era evitar o influxo sanguíneo do retorno do sangue para o coração. Então, quando esse sangue ele é expulso via uma sístole, né, uma contração muscular ao longo do vaso, né, ao longo da artéria, é para evitar o retorno venoso, evitar que esse sangue volte, que ele seja. Então, eu tenho justamente essa estrutura que seriam os semilunares, tá? Então, olha só as duas válvulas cardíacas, ok? Que seriam as válvulas a nível do tronco da aorta e a nível do tronco da pulmonar, que seriam as semilunares, essa estrutura. Nessa imagem vocês podem ver também, ó, elas bem detalhadamente, tá ok? As semilunares, e elas vão ser importantes válvulas para evitar o refluxo, o retorno sanguíneo ao coração, tá? No momento que não era oportuno, ok? Então, em síntese, os grandes vasos que chegam ao coração, no caso, seriam as veias. E eu tenho vasos que saem do coração, que seriam as artérias, né? Então, as veias são os vasos que chegam ao coração, geralmente vindas dos tecidos e órgãos, e as artérias são os vasos que saem do coração, indo então para os tecidos e órgãos, tá ok? Então, em síntese, desde o primeiro slide, nós fizemos um abordado sobre os tipos de circulação que vão envolver o coração, e no qual nós temos duas principais, que seria justamente a pequena circulação ou circulação pulmonar. Por que pequena circulação? É uma circulação entre o coração e os pulmões que estão ao lado, tá? Então, por isso ela é pequena circulação. Então, ela inclui os vasos sanguíneos, ok? Que fazem transporte do sangue do coração em direção aos pulmões e dos pulmões em direção ao coração. E eu tenho a grande circulação ou circulação sistêmica. Então, envolve, nesse caso, todos os vasos do corpo, que eles vão, no caso, chegar no coração por meio, então, da veia cava superior e veia cava inferior. E eles saem do coração depois por meio da artéria aorta principal. Vai ocorrer grandes bifurcações para chegar, então, esse sangue aos tecidos, ok? Então, na base do coração, vamos encontrar uma rede de vasos, aqui para sintetizar o conteúdo da aula de hoje. Então, eu tenho vasos que chegam ao coração, que são as veias, vindo do tecido, vindo do todo o corpo. Então, a drenagem superior da porção da cabeça, tá? A porção do tronco, a porção superior, vai chegar por meio da veia cava superior, e a drenagem de sangue pobre em oxigênio, vindo dos tecidos, vem pela veia cava inferior. Esse sangue chega no átrio direito, internamente. Essa estrutura que a gente vê aqui, ó, mais aprofundada, chama aurícula direita, tá? Que seria uma porção que é para aumentar a área interna de chegada de sangue, ok? Seria uma área anatômica. Então, ele chega no átrio direito por meio da válvula atrioventricular tricúspide, aqui, no caso esquerda. Esse sangue sai do átrio direito e cai no ventrículo direito. Ocorre uma sístole, no caso, uma contração, e esse sangue desoxigenado, ele parte por meio do tronco pulmonar. A nível de tronco pulmonar, vamos encontrar outra válvula, que é as válvulas semilunares, para evitar que esse sangue retorne. Tá? Isso não deve acontecer. Então, a semilunar fecha para evitar o influxo sanguíneo, voltando ao ventrículo direito. Então, por meio do tronco pulmonar, ele bifurca na artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Olha aqui, ó, só seguir a coloração da imagem.
Então, ocorre uma bifurcação na artéria, então, direita e esquerda. Esse sangue vai ao pulmão, vai ser oxigenado e ele volta ao coração por meio das veias pulmonares. Veia pulmonares direita e veia pulmonares esquerda, num conjunto, então, de 4 veias pulmonares, ok? Então, ele vem ao coração, ele chega no átrio esquerdo, nessa porção aqui, ok? Chega no átrio esquerdo, por meio da válvula bicúspide ou mitral, ele passa ao ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ocorre uma sístole, uma contração, e esse sangue é enviado ao nível da artéria aorta. Ao nível da artéria aorta, vamos encontrar também as semilunares, que vão ser importantes estruturas para evitar o refluxo sanguíneo. E daqui da artéria aorta, esse sangue oxigenado, rico em oxigênio, sangue arterial, ele é enviado, então, a todo o corpo, ok, gente? Então, nessa imagem, mostramos aqui em movimento a questão da sístole e diástole. Então, sístole é contração e diástole é o relaxamento. Então, inicialmente, eu tenho uma relaxamento inicial da porção atrial para a entrada desse sangue e depois eu tenho uma contração para ele cair no ventrículo. Ok? Do ventrículo direito, ele deve ser enviado por meio da artéria pulmonar ao pulmão direito e pulmão esquerdo. Nessa outra imagem aqui em corte, a gente vê com mais qualidade essa questão de entrada e saída. Então, por meio das veias, veia cava superior e veia cava inferior, o sangue pobre em oxigênio chega ao átrio direito. Por meio da válvula atrioventricular direita, esse sangue vai ao ventrículo, ocorre uma contração e a válvula fecha, ó. E o ventrículo, do ventrículo direito, esse sangue sobe rumo à artéria pulmonar. Bifurca, vai ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo. Depois, esse sangue volta ao coração a partir das veias pulmonares, por meio, então, do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo gera uma contração dessa musculatura para enviar, então, esse coração agora rico em oxigênio por meio da artéria aorta, que vai mandar, então, esse sangue oxigenado para todo o tecido, ok? Fechando, então, grande e pequena circulação.